Empreenda Mais é um programa de empreendedorismo da TV Manaim, um veículo de comunicação da Igreja Cristã Maranata. Nós temos como objetivo sempre falar para o pequeno, para o médio e para o microempresário, não dispensando de maneira nenhuma o grande empresário que pode colher destas conversas nossas grandes insights para os seus negócios e para a aplicação prática no seu dia a dia como empreendedor. No tema de hoje, nós vamos falar sobre a pujança dos mercados regionais. E foi apelidado por um grupo de empreendedores que os mercados regionais, 6 dos estados brasileiros, que têm um potencial grande de crescimento, um desenvolvimento maior, um PIB interessante e grandes oportunidades, esses 6 estados, eles são chamados de onças brasileiras. E para falar dessa pujança desses mercados regionais, nós estamos aqui com um convidado muito especial, Ricardo Frizeira. Ricardo Frizeira, que é diretor, sócio da Apex, uma empresa de investimento, apresentador também de programa. Podemos aprender muito aqui com o Ricardo nesse programa. E o Ricardo, ele traz, assim como empreendedor e como apresentador, ele traz muito conhecimento e anda por esse Brasil, né, Ricardo? Fazendo apresentações, participações, Verdade. para divulgar tanto o Espírito Santo como o Paraná e outros estados brasileiros. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Estamos muito felizes aqui com a sua participação. Aníbal, obrigado, parabéns pela estrutura aqui da TV Manaim, estou impressionado com a pujança da organização de vocês, com a equipe de vocês, obrigado por me ter aqui. Muito bom. Ricardo, primeiro vamos começar. Quem foi que apelidou esses 6 estados? São 6 estados, 6 é isso? estados. Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Isso. As Grosso. onças brasileiras são Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E vou explicar o porquê são onças, né? Vamos lá. Porque são estados que crescem acima da média nacional e Ok. têm estabilidade fiscal e institucional. Se as onças brasileiras fossem um país, elas teriam crescido, teriam sido o segundo país com maior crescimento do mundo no ano passado. Crescimento de 6,2%. Só perderia para a Índia, ganharia da China. Então, quer dizer, o que a gente quer mostrar? O Brasil é tão grande, tão diverso, que existe dentro do Brasil vários Brasis. O Brasil das onças é um Brasil que cresce a ritmo de China. Então tem aqui dentro do Brasil um conjunto de estados e setores da economia que estão crescendo muito acima da média nacional, muito acima do 1,5, do 2, que a gente vê o Brasil crescendo há algum tempo, né? E esses estados estão muito ligados a um conjunto de setores econômicos, é um conjunto de fatores institucionais que permitem que esse crescimento aconteça. Que setores são esses? Olha, o agronegócio cresce produtividade. No Espírito Santo, há 20 anos atrás, você produzia 20 sacas por hectare no Conilon. Hoje você produz quase 100 no café Conilon, tem gente que produz 150. Então a produtividade, por exemplo, no agronegócio no Brasil, é um dos únicos segmentos que de fato cresce produtividade num ritmo consistente. Então isso permite com que esse setor cresça muito. E como esse setor está melhor posicionado em alguns estados, como é, por exemplo, no Centro-Oeste, como é, por exemplo, no Paraná, acaba que esses estados surfam nessa onda de crescimento, mas não surfam à toa, não surfam por uma eventualidade, surfam porque são estados preparados para receber esse empresário, para receber esse investimento e que tem feito o dever de casa de ter estabilidade fiscal, ou seja, de ter as contas em dia, de gastar o correto, né, de não gastar mais do que pode, o que permite que esses estados façam investimentos de longo prazo, estruturantes, em infraestrutura, que atraem empreendedores e investidores. Isso retroalimenta um crescimento econômico e uma pujança econômica muito grande. Muito bem. Bom, voltando aqui a essa palavra onças brasileiras, isso chama muita atenção, é uma coisa nova, né, que Vou te vocês contar a história implementaram. das onças. Pô, Mas assim, vai. eu me lembrei logo, quando falou de onças, dos tigres asiáticos, Exatamente. né? Então, é essa referência. Lá tinha ali, tem Hong Kong, tem Sim.
Coreia do Sul e tal, que faz Isso. ter um crescimento diferenciado e, portanto, aqui Uhum. lá são os tigres e aqui são as onças. É exatamente isso, né. Tá, Essa história da onças, a gente tem um estudo de pesquisa lá dentro de casa, da Apex, que chama Futura. E aí a gente identificou esses estados, né, esses 6 estados, como os estados que mais crescem no Brasil. E por quê? Estabilidade fiscal, institucional, investimentos em infraestrutura. A gente identificou um conjunto de motivos pelos quais esses estados cresciam muito. E aí, a gente levou isso para o nosso evento de Nova York, né, que a gente faz o evento em Nova York, vamos fazer agora em maio. E a gente chamou isso de tigres brasileiros. E aí chegou uma pessoa específica que calhou de ser um amigo nosso que estava lá, falou: "Olha, tigres brasileiros, mas não seria melhor lá não tem onças tigre? brasileiras?" Muito bom. Onças brasileiras, a gente falou: "Pô, verdade, onças brasileiras", e assim ficou onças brasileiras, e aí depois, enfim, viralizou, a mídia nacional pegou isso também, a Exame já usa esse termo, a Faria Lima em parte já usa esse termo, e é Interessante. interessante ver como é que se cria um negócio e isso vai se proliferando E e esses estados aí, mas essas onças brasileiras vão incluir mais alguns estados? Certamente, se é, alguém for se destacando. sim. Mas quando você fala das onças aí dos 6 estados, como é que fica São Paulo e Minas Gerais nisso aí? Porque também Sim, crescem tá. muito. Na verdade São Paulo Retira esses grandes estados ou tira porque, se você pegar São Paulo, por exemplo, como ele já tem uma base de PIB muito grande, o crescimento econômico é inferior ao das onças, tá, é tá, até bastante inferior ao das onças. Então, por ser um centro consolidado financeiro, a gente entende que qual que é o foco, né, a Apex inclusive, o propósito dela é ser o banco de investimento, o maior banco de investimento regional do Brasil até 2030. Então, a gente entende que o que precisa ser feito é levar, desenvolvimento, progresso e o mercado financeiro para fora do eixo Rio-São Paulo. ok. Esse eixo já está Esse dominado. eixo não é o regional está no O entorno regional disso está aí, no né. entorno, está no interior, é Perfeito. onde muito progresso, muitas fortunas são construídas e que acaba que o mercado financeiro não olha para isso. Vou te dar um exemplo. Uma pessoa que está em Londrina, no Paraná, em Joinville, em Santa Catarina, ou em Vitória do Espírito Santo, ela, quando vai investir no mercado, né, vou investir meu dinheiro, ela acaba investindo em muita coisa que é feita ali em São Paulo, na Avenida Faria Lima, que é o eixo financeiro do Brasil, e que no fim do dia, se você for comprar, por exemplo, um imóvel na bolsa, né, um fundo imobiliário, ou fazer um investimento de alguma coisa em bolsa, você vai estar investindo em alguma empresa ou imóvel que esteja a um raio de 3 quilômetros da Faria Lima. Ou seja, em São Paulo, uma região super concentrada de capital, que já tem muito capital abundante, você vai estar reforçando esse investimento naquela região. O que a gente entende é que o Brasil, é até uma questão constitucional, precisa reduzir as desigualdades regionais. Então, promover crescimento regional é você pegar a poupança regional e alocar em empreendimentos regionais. Ou seja, o cara de Londrina investe na cidade dele, no empreendimento na cidade dele. O cara de Vitória investe no empreendimento na cidade dele. E isso retroalimenta um crescimento local que no fim do dia tem um impacto muito maior na vida do investidor. Você está promovendo ali, vendo acontecer o desenvolvimento local. Então, além de ganhar dinheiro, você ainda vai estar cumprindo um propósito social de É desenvolver a sua região, você trazer para perto de onde trazer você para está. perto. Mas, ô Ricardo, quando você fala aí de crescimento, vamos lá, assim, a vocação do estado de Goiás é agricultura, né, Sim, e tal, forte ali em soja e tantas outras coisas. Espírito Santo tem também as suas vocações, mas você está falando mais, você está dizendo de, investimento sim. e empreendimentos novos, como a área imobiliária, então aquecer essa economia e gerando oportunidade, naturalmente, que aí vai gerar negócios menores ali no entorno disso, vai gerar emprego, vai Sim. gerar tudo isso regionalmente, além da vocação do estado, seria isso? Seria isso. Ou aproveitando a vocação também, claro. Aproveitando a vocação do Estado, eu acho que tem um conceito na economia que são as externalidades positivas, né. Se você tem uma região, por exemplo, que está crescendo muito, vou citar um exemplo, Aracruz, lá no estado do Espírito Santo. Aracruz está tendo um parque logístico agora que tem, um porto novo saindo,
tem outros portos já em funcionamento, uma ferrovia que está sendo conectada, rodovias que estão ficando prontas. Então isso cria um ecossistema logístico que transborda para outros setores. Ok. Então o setor imobiliário, quando for olhar um investimento, pô, vou investir ali. Ali cresce, ali tem infraestrutura. Então, quando você tem uma vocação em determinado setor, Um você negócio acaba transbordando para conecta com o outros. outro, né? Um negócio conecta com o outro. Pô, isso aí são os grandes negócios. Sim. Nós poderíamos falar um pouquinho do pequeno empreendedor. Sim. Então, alguém quer abrir uma padaria, Uhum. ele quer abrir uma farmáciazinha, ele quer empreender, às vezes até uma pequena fábrica e tal. Tem espaço para ele nessas onças brasileiras aí? Com certeza tem espaço para ele. E você tem uma coisa bacana, assim, em cidades de interior, em cidades menores, você tem uma série de fatores positivos para começar um negócio. Primeiro que a mão de obra é mais barata do que em grandes centros, Ok. né? É mais barato você contratar uma pessoa. Depois que você tem custos menores, por exemplo, custo de aluguel. O custo de aluguel em Londrina é muito menor do que em Curitiba, entende? Então você tem mercado, situação de mercado. Às vezes esses mercados maiores já são mercados muito consolidados, né. Se você pega uma cidade mais de interior, tem muito espaço para criar coisa nova e dominar o mercado com algum negócio. Então, diferente do que a turma às vezes acredita, né, que não, é interior aqui eu preciso ir para o grande centro para conseguir empreender. A gente discorda, a gente acha que o Brasil hoje está crescendo para o interior, tem muito negócio acontecendo no interior e que a gente precisa olhar com cuidado para o interior, porque lá estão as grandes oportunidades. Quando você fala de interior, assim, então nós estamos citando aqui Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tem Paraná, exemplos de Santa Catarina. cidades interessantes que E mostram isso. o que eu queria saber é se isso pulveriza realmente Uhum. ou concentra em algumas Não, cidades. isso pulveriza. Assim, você pega, eu vou citar Você citou aqui Aracruz, por exemplo, aqui no Espírito alguns Santo. exemplos de cidades super pujantes. Você tem Londrina, no Paraná, que é uma Ok. cidade que tem, se juntar Londrina com Maringá, dá um dos 5 maiores mercados imobiliários do Brasil, Londrina com Maringá. Você tem, Sinop, no Mato Grosso, que é uma região que está crescendo horrores no agronegócio, né. Aí Ribas do Rio Pardo, que está recebendo a maior fábrica de celulose do mundo agora. Você tem no Espírito Santo Vitória, que é uma capital super pujante, eh, que tem o segundo maior PIB per capita do Brasil. Você tem Aracruz, que é um parque logístico, Linhares, que é um parque de agronegócio. Você tem, ah, em Goiás, Goiânia e adjacência. Você tem em Santa Catarina, Balneário Camboriú, que é esse sucesso do turismo e do mercado imobiliário. Cascavel, lá no Paraná, por Cascavel, lá no Paraná, a gente tem até um empreendimento lá também. Então, quer dizer, isso está espalhado por, diversas regiões nesse interior do Brasil. E, em especial, em estados que se organizaram, institucionalmente para conseguir ter esse ambiente pró-negócio. Bom, você falou de estados que se organizaram institucionalmente para isso. Sim. Então, para esse sucesso desses 6 estados aí que se destacam, você reputa isso por uma associação de investimento privado com organização do Estado? É um conjunto que se aplica a todos ou apenas o empreendedorismo funciona sozinho? Como é que seria Não, essa organização institucional que você está é um falando? conjunto, né, você tem o bom funcionamento da máquina pública, né. O que é o bom funcionamento da máquina pública? É um governo que tem as contas em dia e que é pró-negócio no fim do dia, né, não é um governo que vai atrapalhar, ou enfim, prejudicar negócios. Ok, Isso cria uma ambiência, um ambiente que permite que investimentos sejam feitos. O empreendedor quer o quê? O empresário quer o quê? Ele quer segurança, ele claro. quer investir o dinheiro dele num lugar que ele sabe que vai valorizar, ele sabe que não vai perder, que não vai. Então esses estados, quando eles criam com bons governos, criam ambiência para esse empreendedor vir, esse dinheiro, ele acaba vindo mais facilmente. E aí essa ambiência que o Estado cria, seja pela questão das contas, seja pela questão do bom diálogo institucional, isso gera uma série de consequências positivas. O cara constrói uma estrada, aí o empreendedor vê que tem um espaço ali para ele construir um negócio dele. Isso vai, promovendo cada vez mais desenvolvimento. Ótimo. Quando você fala dessa ambiência, o ambiente de negócio,
Como é que fica aí o preparo das pessoas para trabalharem nessas empresas? Quem é que faz isso nessa organização e nesse crescimento dessas onças aí, né? Sim. Porque você vai tendo empreendimento, você falou, abre estrada, abre negócio, então precisa de gente, de treinamento, de capacitação e por aí vai. Aníbal, essa é uma questão no Brasil hoje, né, o Brasil está chegando em tese, no que se chama de pleno emprego. Você tem um desemprego tão baixo que basicamente não tem mais gente disponível para trabalhar na economia. O que acontece em parte também porque programas sociais, acabam mexendo Tirando as nesse dado, pessoas do tirando as emprego. pessoas do emprego, mas numa outra parte porque de fato a economia do país já há alguns anos vem numa crescente, né, pelo menos até esse ano vinha numa crescente. Então isso permite, né, isso faz com que, exista uma dificuldade grande em contratação de mão de obra qualificada para trabalhar nesses empreendimentos. O que que eu tenho visto, né, para resolver essa questão? E aí todo mundo fala muito disso, reclama disso. Eu estava agora em reunião com um governante, ele reclamava a questão da mão de obra e tal. Ah, o que que eles têm o que que tem sido saída alternativa para isso? Algumas cidades têm importado, legalmente, é óbvio, têm importado, estrangeiros, né, então, em algumas regiões, por exemplo, como a Venezuela, que existem crises humanitárias, você tem venezuelanos trabalhando em uma série de lugares dessas cidades, inclusive, que eu citei, né. Quando você está falando isso aí, Ricardo, será que nós estamos tendo um papel de importância e invertendo, vamos dizer assim, muitos brasileiros foram para a Europa, para os Estados Unidos para trabalhar e agora nós estamos importando, é isso? Mudou isso aí um pouco o cenário? A nosso Mudou um pouco, favor? sim. Ou nós estamos com problema mesmo de mão de obra por conta de, assistência Nós estamos com social? problema de mão de obra, a verdade é essa, nós estamos com problema de mão de obra, e aí precisa resolver, né. Como que resolve? Do jeito que dá, hoje tem muita gente trazendo venezuelano, pra trabalhar, porque a mão de obra brasileira ou é muito, ineficiente ou é inexistente, e na maioria das vezes inexistente. Então, e o venezuelano, o cara vem de uma situação de crise humanitária, o cara, né, vê aquilo como uma saída e realmente consegue melhorar de vida, quando ele entra nesses trabalhos que estão disponíveis aqui no Brasil. Então é uma saída, uma alternativa que os empreendedores têm achado para resolver esse problema, entende? Certamente vai pressionar um pouco o aumento de salários aí, certamente. Quando você Vai tem ter uma uma pressão. uma uma falta de mão de obra no mercado, isso tende a aumentar salários, com É, certeza isso pressiona salários para cima, né, isso gera todo um efeito, né, rebote na economia, né, pode. gasta mais, né, as pessoas gastam mais nas lojas, no varejo e tal, mas também gera inflação por outro lado. Esse é um problema, como você falou, cada um vai resolvendo o seu. Mas vamos voltar aqui nas onças brasileiras Vamos então. voltar nas Que onças. benefício que traz para a população? IDH está melhor, segurança está Com melhor, o certeza. que está Se acontecendo? você pegar, né, esses dados de IDH, de segurança, as onças, pode procurar aí, vai onças brasileiras IDH, bota no Google. Você vai ver que as onças têm IDH melhor, as onças têm segurança melhor, as onças têm educação melhor. Aí me pergunto, o que que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Nesse caso, eu respondo, foi a galinha, né, foi a galinha da educação que colocou, por exemplo, ovos na cesta do progresso do desenvolvimento econômico da Coreia do Sul, né, um exemplo. Ok. Então, quer dizer, esse trabalho esses estados têm feito gera um efeito positivo em segurança, em educação, em saúde, né, então esses indicadores eles É são um trabalho estrutural, às vezes de anos de fazendo isso, anos né? e que, geram um ambiente de indicadores e de desenvolvimento humano e social que permite realmente uma melhor qualidade de vida para todos os cidadãos daquela região. Eu sei que é, mas eu vou te perguntar, eu queria ouvir de você. Aham. Eh, Até por você estar lidando com todos esses empresários e essa vivência ali dentro da Apex. Uhum. A Apex, para você que está aí fora aqui do Espírito Santo, é uma instituição, de investimento, Sim. né, Uhum. que faz gestão de recursos para investimento com fundos e tudo mais. Então,
Quando você observa todo esse cenário que você está falando, esse fluxo de empreendimentos e de empresários migrando para esses estados, isso é real? Isso está acontecendo? Com certeza, isso é real, isso é real. Se você pegar, quer ver um dado que demonstra isso de uma maneira interessante? Pega as cidades com o maior metro quadrado imobiliário do Brasil. Das 10, 8 estão nessas onças. Santa Catarina, Interessante. Paraná e Espírito Santo. Vitória, por exemplo, é a capital com o metro quadrado mais caro do Brasil. O metro quadrado de imóvel. De imóvel mais caro do Brasil. Balneário Camboriú é a cidade com o metro quadrado mais caro do Brasil hoje. Então, assim, isso é só um exemplo para mostrar como que o desenvolvimento econômico Entendi. chegou nesses lugares. Né? Quer dizer, você está tendo uma venda de imóveis com preços cada vez mais elevados, é sinal de que tem alguma absorção no mercado, alguém está comprando isso. Então, isso é uma demonstração da pujança desses ambientes econômicos. A Apex atua somente nesses estados ou em outros estados também? Não, Onde vocês estão? hoje a Apex atua no Espírito Santo, no Paraná, em Santa Catarina e no Centro-Oeste, como um todo, mais forte nesses 3 primeiros estados. Agora a gente está entrando em outros estados também, né? Eu tenho chamado de brincadeira de Jaguatiricas, mas é brincadeira, porque, né, tem estados que, quer dizer, tem bons negócios, mas que às vezes o estado ainda não está tão bem posicionado às vezes, né? Tem algum problema fiscal, o estado está com dívida, e não está crescendo tanto, né? Tem alguns, mas de qualquer maneira tem bons negócios que faz sentido para o nosso negócio de alguma maneira, então a gente também se posiciona, mas menor. Então, o empresário, seja ele pequeno, seja ele grande, ele também precisa, vamos dizer assim, eu vou usar uma expressão que não é bem essa, mas monitorar o governante e a forma de governar, porque isso tem um Precisa. reflexo no negócio dele e isso é real no negócio dele. Tem um reflexo, isso é real, com certeza, isso é real. Quer dizer, o ambiente ele te proporciona tudo, né, então, se você estiver inserido num ambiente econômico muito ruim, você tem o exemplo da Venezuela para radicalizar, né, mas imagina, né, você vai empreender na Venezuela, quer dizer, não tem como, entende? Então, se você está num ambiente econômico, num ambiente ruim, você vai ter consequências ruins para o seu negócio. Se Ok. estiver num lugar que não tem esse ecossistema formado de desenvolvimento econômico, certamente isso vai resvalar no seu negócio. Qual o conselho que você dá hoje, Ricardo, para quem quer iniciar um novo negócio? Ele vai se ele está morando numa onça dessa, num Uhum. desses estados aí, o que que ele poderia aproveitar de oportunidades? Citando mais de uma oportunidades, além do investidor. Eu Uhum, estou tá. dizendo é empreender mesmo, é Empreender mesmo. colocar a mão na massa, abrir o CNPJ Boa, dele, boa. Aham. Olha, eu acho que você precisa analisar e estudar a realidade do ecossistema local. de cada De cada estado estado. tem a sua O que que a sua peculiaridade. cidade consome? Qual que é a vocação da sua cidade? Se tiver, por exemplo, em Santa Catarina, no litoral de Santa Catarina, você tem uma vocação turística muito clara, né? Ok. Tem um fluxo de turistas argentinos, uruguaios que vão para lá e te consomem muito lá. Então o turismo é uma vocação naquela região. Turismo em Santa Catarina, a tendência é crescer ou decrescer? É crescer, o estado cresce, a Argentina cresce, as praias estão lá, então vai continuar crescendo o turismo lá. Então, a Você dica citou a é, Argentina, porque os argentinos vão para Santa vão para Catarina. ali. A dica é, se posicione em mercados que estão crescendo, busque mercados que estão crescendo, né? Um outro exemplo, olha o mercado de tecnologia como ele está crescendo. Se você quer se posicionar e achar um setor para atuar, olha o que está indo bem e olha o que está indo mal, e entra no que está indo bem, né? Você pega, por exemplo, o varejo de rua, de vestuário, no Brasil ele passa por problemas, né? A concorrência dos e-commerces online da China, Shein, tudo mais. Shein e tal, quer dizer, que vende roupa muito barato, isso acaba dificultando, às vezes, a vida lá do cara que vende roupa na sua loja. Então, talvez esse seja um setor que você não deva investir. Na contramão disso, o setor de tecnologia, por exemplo, está lá crescendo 30% ao ano. Então, quer dizer, se posicione em um setor que tem um maior crescimento. Mas vamos nos colocar aqui então no lugar desse que está te ouvindo aqui agora. Aham. E ele diz assim: "Mas o Ricardo me deu um conselho ali para eu investir em tecnologia. Uhum. Eu só sei vender roupa", ele disse para eu não vender roupa, tecnologia é um conselho, claro. Aham.
Tem outras oportunidades tantas Tem. em alimentação, Em turismo e tudo alimentação, mais, né, agronegócio, é não sei o quê. agronegócio e tudo É. mais. É, mas assim, como é que ele faria? Pra começar, É, ele vai fazer o quê? Vai estudar? eu acho que ele tem Vai que tem que estudar, pesquisar? pesquisar, acho que é buscar. Hoje a gente tem a vantagem da inteligência artificial, né, tudo está na palma da Ok. mão, a inteligência está compilada à sua disponibilidade na hora que você quiser, em poucos segundos. Ele pode ir lá no OpenAI e colocar um Com projetinho lá certeza, e dar bota o um seu projeto, conversa, entende, pergunta para ok, o robô, que ele vai te dar algumas respostas com certeza muito interessantes. Eu bom. acho que a o gap de conhecimento que a gente tem é cada vez menor no mundo, né. Com o crescimento da inteligência artificial, nosso conhecimento está cada vez maior, né. As pessoas qualquer tipo de pessoa pode ter acesso a conhecimentos muito elaborados, em uma maneira muito rápida e prática. Então, quer dizer, busca lá na inteligência o que conversa com ele, ele vai te dizer, né. Sem ficar muito somente na inteligência, porque a inteligência às vezes ela falha um pouquinho Sim, e precisa conversar com alguém que sim, realmente tem uma experiência, fazer um benchmark, com alguma coisa, certeza. eu acho que é por aí Eu também. acho que é, ó, Claro, conversa com a inteligência, conversa com Deus, né, ok, e conversa com algum mentor, com alguém que já fez algo que deu certo. muito bom. Ricardo, a conversa nossa aqui é excelente, nós estamos falando dessas onças brasileiras, né, divulgando esses estados que estão com essa pujança toda, naturalmente que não podemos esquecer o resto do Brasil, porque se Sim, tem aí fora dessa lista das 6 aí, tem Rio Grande do Sul, que é um tem. estado da região sul do país com muita potência, você tem o Nordeste Sim. também pujante, né, vários estados Uhum. crescendo muito, mas esse destaque é bem interessante para você que está nesses estados aí, ficar atento, né, a essas oportunidades que surgem nesses estados por conta do investimento, daquilo que está sendo feito e as oportunidades. Porque, por exemplo, quando você citou aqui o Porto de Aracruz, Sim, você está dizendo, no entorno disso aí tem emprego, no tem. entorno disso aí você pode montar um carrinho de cachorro-quente, Com no certeza, entorno disso aí você pode abrir uma padaria, com certeza. alguma comércio, ou atender prestando serviço para esse porto de alguma maneira, com tantas oportunidades que tem. Nós Com estamos falando certeza. de um empreendimento apenas, Sim, dentre tantos outros em todos esses estados aí, né. sim, é isso. Muito bom. Ricardo, eu acho que nós podemos e deixamos aqui o convite para um outro programa, porque Com certeza, tem vai ser um bastante prazer. coisa, você tem muita informação aí para trazer para nós Vai ser um prazer. e para o nosso Obrigado por me telespectador. receber aqui, parabéns pelo programa, pela estrutura. Muito bem. Ricardo, ao final de cada programa, nós lemos aqui um versículo da Bíblia, porque nós temos como aquele, e você até citou aí na sua fala, né? Conversa com Deus. Sim, Então, nós temos aqui também como prática pedir a Deus orientações e depender desse Deus maravilhoso. Então, nós vamos ler aqui um texto em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 11, que nos diz assim: Voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos entendidos o favor, mas que o tempo e a sorte pertencem a todos. boa. Deus abençoa a todo homem Amém. que teme a Ele, né, e que realmente se dedica a Ele também, né, Muito bom. tirando do seu tempo de trabalho, de correria, também para se dedicar. Com certeza. Olha, muito obrigado, Fundamental. Ricardo. Volte Obrigado. mais vezes. Nós vamos encerrando aqui. E a Obrigado. você que está conosco, continue na programação da TV Manaim. Deixamos aqui um abraço e até o próximo Empreenda Mais. Obrigado, pessoal. Valeu.